Olá, meus amados, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Nós estamos com as nossas Bíblias abertas na carta de 1 Pedro, capítulo de número 2, e iremos ler a partir do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicências. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Deus. Amados, no primeiro versículo, nós somos convidados a abandonar. Nós somos convidados a nos despojar, a abrir mão. Mas abrir mão de quê? Abrir mão de toda maldade, de todo dolo, de toda culpa. Abrir mão de coisas que não são da vontade de Deus e que nós devemos ser honestos e reconhecer que muitas dessas coisas nós temos dificuldade, uma certa dificuldade em abrir mão delas. Essa é a verdade. Então aqui o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, já começa o texto direcionado aos crentes, dizendo: olha, é importante a gente abrir mão de toda maldade, de toda culpa que a gente tenha, de todo dolo, né? Que a gente abandone, que a gente despoje, que a gente abandone toda maldade, tudo aquilo que é engano, toda hipocrisia e inveja. Veja que o apóstolo Pedro, ele, depois de falar de maldade, de culpa, de engano, ele fala de outras duas coisas que prejudicam demais a vida cristã, que é a hipocrisia e a inveja. Ele pede que nós venhamos largar essas coisas. Depois, ele, falando aqui de uma forma bem generalizada, ele deixa de citar outras coisas, outros pecados, ele deixa de chamar atenção para outras
características ruins do nosso caráter, e ele resume tudo isso, tudo que for de ruim em nós, ele resume dizendo assim: também abandone, bem como todo tipo de maledicências. Quer dizer, todo tipo de mal. Todo tipo de mal. Mas a gente não pode deixar de dar atenção para essas duas características aqui que ele pede para que nós venhamos abandonar, que ele não esquece, que ele faz questão de citar, que é a hipocrisia e a inveja. Muitas das vezes nós nos achegamos a Deus e não abandonamos a hipocrisia. E isso atrapalha a gente, vai atrapalhar ao crente de ser sincero no seu arrependimento. Ora, uma das coisas que é essencial para a vida cristã é o arrependimento. É uma das coisas mais essenciais para que o cristão alcance a salvação, é ele reconhecer que é pecador e, reconhecendo que é pecador, se arrependa e o Senhor Jesus então o perdoa, e esse então é aceito e é salvo. Então eu diante de Deus reconheço os meus pecados, reconheço as minhas falhas sem hipocrisia, sem querer ocultar nada, reconhecendo mesmo, sendo sincero, sendo honesto, sem receio, ou eu vou usar aqui o termo, sem nenhuma vergonha de reconhecer a minha culpa diante de Deus. Então eu abandono toda a maldade, todo o engano, todo o dolo, toda a culpa que há em mim, e eu lanço mão também da hipocrisia, de começar talvez a querer me achar o mais certo de todos os homens e não reconhecer então as minhas falhas, os meus pecados, e assim não reconhecer que eu preciso de Deus. O apóstolo Pedro também citou a questão da inveja. E a inveja é realmente algo muito perigoso. Porque a inveja, ela não se caracteriza em você querer o que o outro tem. Querer o que o outro tem é uma cobiça natural. Eu não estou falando também da cobiça pecaminosa, Então, você vê uma pessoa com uma casa bonita, você quer também ter uma casa bonita. Você vê uma pessoa com uma roupa que lhe agradou, é natural você cobiçar, no bom sentido, você cobiçar e dizer: poxa, queria ter uma roupa dessa, queria me vestir no estilo do irmão, no estilo da irmã, queria ter um casamento como do irmão, como da irmã. Mas a inveja não é uma simples cobiça. A inveja, ela é o desejo de que o outro não tenha. Então a gente tem que abandonar tudo isso, Então a gente vê o irmão com um talento, e a gente, no lugar de querer ter um talento como o do irmão, a gente deseja assim: poxa, queria que esse irmão não tivesse esse talento, queria que essa pessoa perdesse essas qualidades. E isso acontece na mente humana, por incrível que pareça, por mais mal que pareça, por mais nojento que pareça quando a gente ouve a descrição do que é uma inveja, mas ela acontece, ela é real, É tanto que você vai ver pessoas que elas se sentem invejadas, e você olha para ela e ela não tem nada assim, poxa, do que se possa invejar, mas ela se sente invejada por alguém, que talvez esse alguém, o que inveje dessa pessoa seja o sorriso, seja a paz que essa pessoa transmite, seja o jeito, seja as coisas mais simples do mundo, às vezes são invejadas. E a gente cai aqui
numa, numa dificuldade, e a dificuldade é a seguinte: que todo mundo se sente um pouco invejado, não é verdade? Veja como a inveja é algo maligno. Todo mundo, quase 100% da população se sente invejada. Peraí, se 100% da população se sente invejada, ou quase 100% da população, se você for conversar com as pessoas, elas sentem que alguém tem uma certa inveja delas, mas a gente tem uma dificuldade, e aí entra a hipocrisia, a gente tem uma dificuldade de encontrar os invejosos. Todo mundo se sente invejado, mas ao mesmo tempo, nem todo mundo se declara invejoso. Então, peraí, se praticamente 100% da população se sente invejada, cadê as pessoas que invejam? Então veja como a inveja é algo maligno e algo que se esconde. Eu posso ser vítima da inveja alheia, mas posso também me tornar um grande invejoso. E é isso que o Evangelho está me chamando a atenção. Olha, abandona a hipocrisia e abandona a inveja. E a inveja também acaba sendo disfarçada em muitas vidas. Em muitas vidas, essa inveja vem sendo disfarçada pela hipocrisia, porque a pessoa só se sente invejada, só se sente perseguida, mas ela não reconhece que também, às vezes, pode ter esse sentimento de inveja contra alguém. Então, para resolver essa questão, nós somos convidados pelo Espírito Santo a abandonar a hipocrisia e a inveja, tá? Bem como todo tipo de mal. Se percebermos algum mal em nós, devemos apresentá-los a Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, que sou falho, que sou miserável pecador. E o Senhor, eu tenho certeza que há de suprir as nossas necessidades, tendo misericórdia de nós e nos livrando de todos esses males que nós, porventura, venhamos ter. No versículo 2, nós somos convidados aqui, chamados à atenção para nos tornarmos como crianças, recém-nascidas, tá? Não confundam. É importante você notar esse detalhe no texto. O texto não pede apenas para que sejamos como crianças. E você vai entender por quê. Olha o que é que o texto diz. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Algumas traduções, a tradução que nós mais utilizamos aqui na nossa igreja, diz para que nós venhamos desejar ardentemente. Desejar de forma ardente, de forma verdadeira, de forma real, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Então, eu queria que vocês parassem, refletissem nesse texto. Esse texto nos convida a ser como crianças recém-nascidas, como já falamos. E por quê? Crianças recém-nascidas são diferentes de crianças já crescidas, que podem comer e se prover de qualquer tipo de alimento que não lhes fará mal algum. Então, uma criança já crescida, ela pode comer a papinha, ela pode comer o feijão, o arroz, a carne, uma sopa, uma fruta, um legume que não lhe fará mal algum. Mas uma criança recém-nascida, ela está limitada a tomar apenas o leite. Então, uma vez que venha faltar o leite da mãe, essa criança não poderá ser alimentada com água. É ou não é verdade? É somente o leite, é algo restrito, é somente o leite. Então,
por isso a importância de entendermos essa passagem como nos trazendo a ideia de que a palavra de Deus, porque esse é o genuíno leite espiritual, é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, ela é o alimento mais importante e único para aqueles que são de Deus, né? Então, que nós, por mais que sejamos adultos, por mais que sejamos crescidos, venhamos ser como crianças recém-nascidas. E aí a gente vai entender assim, poxa, então eu tenho que entender que eu devo me alimentar apenas de um alimento, porque Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim que eu sou um recém-nascido, que eu devo olhar para mim como um recém-nascido, que não posso estar aceitando qualquer outra coisa, que não posso estar aceitando qualquer leite, mas o genuíno leite espiritual. Veja que esse leite não é qualquer, é o genuíno, é o verdadeiro, porque você deve observar que existem palavras que são de Deus e palavras que não são de Deus. Então, ele não trata apenas da palavra, ele trata da palavra de Deus. Então, essa palavra é tratada aqui como sendo um genuíno leite espiritual, verdadeiro leite espiritual. Então, o crente, ele está para a palavra como uma criança recém-nascida. Só essa palavra vai dar vida, só essa palavra vai dar crescimento, só essa palavra vai produzir fruto. Outra coisa que não seja a palavra de Cristo, que não seja a palavra de Deus, não vai produzir o efeito necessário para a salvação. Por isso ele diz, olha, como crianças recém-nascidas, desejem, mas desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amados, eu vou falar uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele tinha muito trabalho com os fariseus, né? Os fariseus, eles muitas das vezes traziam a palavra de Deus de forma certa, vamos dizer assim. Eles citavam o texto de forma exata. Só que a interpretação dos fariseus é que não era genuína, que não era verdadeira. Então, muitas vezes, os fariseus chegavam para Jesus trazendo uma palavra da lei, uma palavra de Moisés, mas eles traziam uma interpretação totalmente errada. Então, eles apresentavam a palavra certa, e é aí que você tem que estar atento. Eles apresentavam a palavra certa, ipsis literi, né? Letra por letra, mas eles traziam uma interpretação humana, uma interpretação carnal, uma interpretação conforme os seus costumes, conforme os seus pressupostos, conforme a sua vontade, né? Nós vemos que o diabo, no momento em que tentou Jesus, né, na tentação ali no deserto que Jesus passou frente a Satanás, Satanás cita vários textos das Escrituras de forma correta, mas a interpretação de Satanás é que era errada. Então Jesus ia lá e rebatia a interpretação dos fariseus, a interpretação de Satanás. Então, por que eu estou falando sobre essa questão da interpretação? Para que você venha buscar compreender e pensar e refletir sobre a forma que a palavra de Deus, que não basta só a pessoa trazer a palavra de Deus, a interpretação que essa pessoa traz para você
ela tem que coincidir, ela tem que bater, ela tem que se juntar com toda a Escritura, né? Uma forma de você fazer essa análise do que está sendo pregado para você é você procurar conhecer mais a história da Escritura, é você procurar conhecer mais o texto sagrado, porque uma das melhores formas de interpretação do texto bíblico é a Bíblia interpretando a ela mesma. Então, eu falo uma coisa para você sobre um texto, existem outros textos que confirmam aquilo? Existem outros textos? A história, a narrativa das Escrituras confirma aquele pensamento, aquela ideia? Então, isso que é importante. Por isso, o apóstolo Pedro aqui, pelo Espírito Santo, diz: olha, vocês devem se considerar crianças recém-nascidas. Criança recém-nascida não come outra coisa, só o leite. E vocês devem desejar o genuíno leite espiritual. Se Pedro falou do genuíno, é porque muitas das vezes pode ser ofertado para as pessoas um falso leite, um falso evangelho, uma falsa mensagem, uma falsa interpretação. Mesmo a pessoa apresentando o texto certo, a interpretação poderá estar errada. Então, sejam crianças para buscar o leite, mas não sejam inocentes para aceitar qualquer tipo de leite. E aí, o apóstolo Pedro explica que esse leite, que ele aqui você vai entender mais embaixo, esse leite é a palavra de Deus, né? Mas ele, após dizer da importância desse leite, ele diz para que esse leite. Ele vai explicar, ele vai dizer: olha, assim, por ele, por esse leite espiritual, por esse genuíno leite, por essa palavra, então vos seja dado crescimento para a salvação. E ele diz: se é, no versículo 3, que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amados, a cada dia que nós conhecemos mais a Deus, quanto mais nós nos alimentamos de Deus, mais nós reconhecemos e conhecemos que Deus, ele é bondoso. A palavra de Deus, ela vai nos alimentando de tal forma que a gente só consegue ver a glória e o favor de Deus. É interessante que no livro de Romanos, eu vou abrir aqui o texto em Romanos capítulo 11, mas não, você pode abrir comigo, mas não desmarque o texto aí de 1 Pedro, tá? Eu vou buscar aqui em Romanos capítulo 11, explicar para você algo que eu não sei se eu já havia explicado, mas eu vou te trazer algo aqui para o teu crescimento. O livro de Romanos, ele pode ser dividido em duas partes, tá? Uma parte mais teológica, que é a primeira parte, e vem do capítulo 1 ao capítulo 11, até o final do capítulo 11. E essa parte teológica, pessoal, é uma parte onde o apóstolo Paulo ele ensina tanta coisa a respeito de Deus, mas ele ensina tanta coisa. Gente, essa primeira parte aqui do livro de Romanos, o livro de Romanos ele pode ser dividido em 4 partes, mas em outro momento eu explico melhor para vocês. Mas ele pode ser dividido em 2. E eu escolhi aqui dividir o livro de Romanos em 2 partes, tá? Para que você possa entender melhor. Então, a primeira parte é uma parte mais teológica, de ensino do que é Deus, ensino do que são as coisas de Deus, ensino doutrinário, vamos dizer assim, do que representa a glória de Deus. E do capítulo 12 ao 16, ao final, mais orientações de conduta, né? Mais
uma doutrina, que hoje a gente pode chamar uma doutrina de costumes, de amor ao próprio, de tolerância, de caridade, de liberdade, é uma doutrina de obediência. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui, muito usado pelo Espírito Santo, ele divide aqui a sua carta aos cristãos romanos dessa forma, né? Aos cristãos que estavam em Roma e aos romanos dessa forma, do capítulo 1 ao capítulo 11, teologia, muitas explicações teológicas, e do capítulo 12 em diante, orientações de costumes, de postura, de doutrina. Então, é muito interessante você ler o livro de Romanos por esse aspecto. Mas o que me chama a atenção e me fez abrir aqui é porque quando chega no capítulo 11, lá no finalzinho, depois de Paulo ter, trago tanto conhecimento, e Paulo, nesse momento aqui, terminando o capítulo 11, terminando esse ponto da sua carta, o apóstolo Paulo, ele se derrama em louvor. Ele entra num momento de êxtase diante de Deus. Então, esses versículos finais aqui do capítulo 11, se você observar, os versículos 33, 34, 35 e 36, você não encontrará nada parecido nos capítulos anteriores. Então, é no final de muita teologia, de muito conhecimento. Por isso o apóstolo Pedro está falando lá no versículo 3, né? No versículo 2 ele fala do genuíno leite, que faz você crescer para a salvação. E aí ele diz para você não desprezar, desejar essa palavra como uma criança. E no versículo 3 ele diz, olha, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. E eu queria demonstrar para vocês de forma prática aqui em Paulo, como que você tem essa experiência de que Deus é bom, e de como é legal ter essa experiência. Porque eu até expliquei para você, eu disse para você que essa experiência vem de você ir conhecendo a palavra. Mas eu quero demonstrar de forma prática. Olha, o apóstolo Paulo vinha ensinando muitas coisas, como já falamos. No versículo 33, olha o que ele diz. Ele diz assim, falando sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ele diz assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele exclama aqui. Paulo está exclamando, refletindo sobre a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Está refletindo como essas coisas são profundas, está refletindo como essas coisas são difíceis de serem compreendidas. E ele está refletindo de como Deus revelou algumas coisas a ele, e ele diz quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E tudo em exclamação, meus amados. Paulo exclama aqui, quão insondáveis, como é difícil de entrar nesse entendimento, como é difícil de penetrar essa ideia, como é difícil de compreender tudo que Deus fez. A ciência tem milhares de anos e a cada dia uma descoberta, e quando se descobre algo novo, a única coisa que nós chegamos à conclusão é de que ainda existem muitas outras coisas para serem descobertas. Então, quanto mais a pessoa conhece, mais a pessoa diz, meu Deus, ainda tem mais coisa? Tem. E a pessoa vai e conhece, e os pesquisadores, mesmo os não cristãos, médicos, cientistas, astronautas, astrofísicos,
Quanto mais eles conhecem, mais eles chegam à conclusão de que ainda tem muito mais para conhecer. E é nisso que a gente vê a bondade de Deus, em revelar certas coisas a nós, em nos mostrar certas coisas. E Paulo aqui está embriagado de tanta alegria, de tanto conhecimento que ele acabou de ser usado para escrever. E ele chega nesse momento da sua carta, glorificando a Deus por essa sabedoria. E aí ele diz no versículo 33, eu quero ler novamente, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha, amados, se formos falar sobre sabedoria, poderíamos ficar aqui anos falando. Se formos falar sobre o conhecimento de Deus, sobre essa doutrina do conhecimento de Deus, como ela é maravilhosa, como ela é grandiosa. E Paulo tem essa noção, Paulo tem esse entendimento, por isso que ele diz: é profundo demais, é rico demais, tanto a sabedoria como o conhecimento de Deus. E ele chega ao seguinte entendimento, ele diz: quão insondáveis são os seus juízos, as suas leis, os seus direcionamentos, os seus ensinamentos, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Meu Deus! Paulo está aqui em êxtase, se perguntando: quem pôde ter ensinado tudo isso a Deus? Amados, nós só conhecemos do mar 5%. Somente 5% conhecemos do fundo do mar. Olha o tanto de coisas que ainda não descobrimos, e Deus já as conheceu e as formou e as criou antes de tudo. Amados, é maravilhoso esse nosso Deus. E saber como Ele é maravilhoso, saber como Ele é grande, quando o homem descobre uma doença, uma enfermidade ou a cura para algum mal, Deus já sabia, Deus já conhecia. E o Deus vai revelando a sua obra, a sua criação, sabe, de forma misericordiosa, providencial e tempo ao tempo. O homem não conhece tudo, o homem do passado não conheceu tudo, e o homem de hoje, do presente, não pode dizer que conhece tudo, porque existem coisas que Deus, se for da sua vontade, Ele vai apresentar para homens ainda no futuro. Amados, é muito inescrutável, é muito insondável os conhecimentos, os juízos de Deus. E Paulo, então, de forma aqui irônica, ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Será que teve alguém que ensinou algo a Deus? Será que existe algum sábio porque descobriu algo, se acha sábio? Só descobriu algo que, como a própria palavra diz, foi descoberto, já estava ali, estava oculto. Mas sábio não é quem descobre, mas sábio foi Deus que encobriu. Meus amados, ele diz: ou quem foi seu conselheiro? Os sábios desse mundo, os sábios de Roma, os sábios da Grécia, os sábios do Egito, eles ensinaram algo para Deus? Ou eles apenas descobriram algo que Deus aprouve, foi da sua vontade revelar? No versículo 35 ele diz: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele. E Paulo adora Deus aqui, amados, eu me emociono lendo esse texto. Paulo louva a Deus dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É assim que Paulo louva a Deus. Maravilhado com tanta sabedoria, maravilhado com tanto entendimento, Paulo diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Amados, aí eu te pergunto, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quanto mais você conhece, você vai entender que Deus é bondoso. Quanto menos você conhece, menos você entende que Deus é bondoso. Por isso, tome o leite espiritual, tome o leite genuíno que vai te fazer crescer para a salvação e te dar experiência, como Paulo teve, de que Deus é bondoso. No versículo 4 ele diz assim: e glória a Deus por essa exposição, por essa mensagem. No versículo de número 4, aqui voltando para Pedro, para Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, o apóstolo diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegue-se para Cristo, chegue-se para a palavra de Cristo. A palavra de Cristo e Cristo são um só. Cristo e sua palavra são esse leite espiritual. Chegue-se para Ele, a pedra que vive, a pedra que vive, a pedra que não veio a viver, não veio à existência, mas é antes da fundação do mundo, é antes de tudo, é antes dos séculos, é antes do tempo, é antes de tudo. É a pedra que vive, mas que foi rejeitada. Quando veio para esse mundo, foi rejeitada, sim, pelos homens, no versículo 4. Mas para com Deus, o Deus Pai, é eleita, é a pedra eleita, é preciosa, eleita e preciosa. Também vós mesmos, e aqui, assim como fomos chamados a nos achegar, né? A nos aproximar da pedra que vive, também vamos ser comparados com pedras, né? Assim como fomos chamados para nos aproximar da pedra que vive, nós somos também comparados aqui com pedras que vivem. Ele diz assim, ó: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amados, nós vamos nos achegar para a pedra, essa pedra que é fundamental, para essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que foi eleita por Deus Pai. E nós vamos nos achegar a ela como pedras que vivem e que nós somos edificados. Quando nós nos achegamos a essa pedra que é Cristo, nós somos edificados uma casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Como é maravilhoso esse texto. Amados, eu quero que você leia esse versículo e entenda a profundidade dele. Quando nós somos chamados a estar com Cristo, a nos achegar a Ele como pedras que vivem, e nós aí seremos edificados uma casa espiritual. Não é que eu sou apenas sozinho uma casa espiritual, mas quando eu me junto com outras pedrinhas,
em torno de Cristo, então nós, esse conjunto de pedras, uma casa não pode ser formado por uma pedra, é um conjunto de pedras que forma uma casa espiritual, que forma a igreja de Cristo Jesus. E ele diz, para que essa casa? Ele diz assim, para serdes sacerdócio santo. Leia esse texto com profundidade, pedindo misericórdia a Deus e entendimento. Nós vemos nesse texto aqui uma afronta de Pedro ao sacerdócio judaico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os leitores e ouvintes de Pedro, vou falar ouvintes porque as cartas chegavam e nem todos, como hoje, cada um tem a sua Bíblia, mas na época as pessoas eram mais ouvintes. Então, o pastor ali daquela igreja, ele lia a carta de Pedro aos irmãos. Então, Pedro sabia que os seus ouvintes, eles eram entendedores do sacerdócio judaico, Pedro escreve, você vai lembrar lá do capítulo 1, nos primeiros versículos, para os que estão na dispersão, os que estão na diáspora, os que estão fora de Jerusalém, os que estão fora do seu povo, os que estão distantes. Mas Pedro sabia que essas pessoas entendiam muito bem o que representava um sacerdote. Por isso, Pedro aqui, ele não lança essa palavra sacerdócio santo por lançar, mas é para verdadeiramente mostrar a importância do crente na comunhão, na igreja. É a importância que o Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus e Deus Pai, eles dão ao crente em Cristo Jesus. É a importância de um sacerdócio. Sabe por quê? No judaísmo, o sacerdote era alguém altamente separado, e considerado para aquele cargo. Não era qualquer pessoa que era sacerdote. Na época de Jesus, o trem, vamos falar assim, o trem já estava bem bagunçado. Não era mais os da tribo de Levi que estavam à frente do templo, Mas no Antigo Testamento, você vai ver que o sacerdote, ele era da tribo de Levi. Era um povo separado para o sacerdócio. Não eram todas as tribos. Haviam 12 tribos em Israel, mas só uma era separada para essa função de ser sacerdote. E ser sacerdote era algo maravilhoso, almejado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa sabia da honra que era ser um sacerdote, mas ninguém tinha essa honra, só os da tribo de Levi. Então, o Espírito Santo aqui usa Pedro para mostrar para as pessoas que esse sacerdócio judaico caiu por terra, que agora eles, como pedras que vivem, se aproximam da pedra que vive, que é Cristo, e eles são formados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, para oferecer um serviço a Deus, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Só quem podia oferecer sacrifício espiritual no Antigo Testamento era um sacerdote. Somente um sacerdote, amados, é que poderia oferecer um sacrifício para Deus. Você está entendendo a importância que Deus tem dado ao crente em Cristo Jesus? Por intermédio, você está entendendo essa palavrinha aqui, por intermédio de Cristo Jesus, é que você e eu, nós podemos apresentar hoje sacrifícios agradáveis, culto racional e agradável e um louvor real a Deus. Nós não precisamos de
um sacerdócio judaico, um sacerdote que venha intermediar a nossa relação com Deus. Nós, hoje, eu e você, nós somos um sacerdócio santo, santo e agradável a Deus. Nós somos unidos em Cristo, nós somos as pedrinhas que vivem, que são gerados uma casa espiritual, e nós então assumimos essa função tão cobiçada, tão almejada por todos, que é do sacerdócio, de sermos pequenos sacerdotes, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais que agradem a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só Cristo Jesus nos deu esse privilégio, só por meio dele, não por meio de nós mesmos, do nosso merecimento ou do nosso nascimento. Eu nasci na tribo de Levi, por isso eu me orgulho, eu sou um sacerdote. Não, nós não nascemos na tribo de Levi, mas Cristo nos fez sacerdócio real, sacerdócios dele, do Rei. Aleluia. Que Deus possa te dar a compreensão da importância que é você estar ligado a Cristo, né? Um sacerdócio, ele tinha responsabilidades, e hoje você, como sacerdote de Cristo, você tem suas responsabilidades, a responsabilidade de oferecer a sua vida como sacrifício santo e agradável a Deus. Versículo 6, ele diz: pois isso está na Escritura. E ele vai falar dessa pedra que é preciosa e foi rejeitada. Ele vai dizer, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Aqui o apóstolo Pedro, ele cita as Escrituras, lembrando que nas Escrituras está escrito dessa forma. E ele diz, olha, eis, citando as Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma pedra que chama atenção, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido, não será de modo algum envergonhado, não será de modo algum enganado. Aquele que crê nessa pedra, que é Cristo, que foi posta em Sião, pedra eleita, preciosa, aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Se eu e você cremos em Cristo Jesus, não seremos envergonhados. No versículo 7 ele diz, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Então, para nós, ela é eleita, preciosa, e nós que cremos nela não seremos enganados, não seremos confundidos. Mas para os que não creem, amados, eu li outro versículo aqui, eu me confundi um pouco. Vamos repetir aqui, tá? Para vós, versículo 7, vamos ao versículo 7. Para vós outros, na verdade eu li o versículo certo, mas eu estava explicando o 8, tá? Foi um erro aqui no meu esboço, tá bom? Eu li o versículo certo, que é o 7, mas expliquei o versículo 8. Então vamos ler o 7 mais uma vez e trazer um entendimento aqui. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para os descrentes, ela, enquanto para nós é pedra de salvação,
se a gente crê em Cristo Jesus, Ele é pedra que não nos deixará ser envergonhado. Para os descrentes, é a mesma pedra, é Jesus, mas é uma rocha de ofensa. Veja só, para os descrentes, é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Veja que o mundo, ele se ofende com Cristo, né? O mundo odeia Cristo. Você sabia disso? Que o mundo odeia Cristo? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo não aceita a mensagem de Cristo. Por exemplo, pregar contra o homossexualismo, dizer que o homossexualismo é pecado. Se um artista de Hollywood, recentemente aconteceu com alguns, esses artistas de Hollywood que declararam a fé em Cristo, eles foram colocados de canto em Hollywood. Eles foram excluídos. Eles não receberam mais convites para trabalhar. A partir do momento que eles aceitaram Cristo como Senhor e declararam essa fé, Hollywood passou a odiá-los. Sabe por quê? Porque quando eu digo que eu aceito Jesus, eu estou dizendo para minha cidade, eu estou dizendo para minha empresa, eu estou dizendo para Hollywood, eu estou dizendo para o meio que eu vivo que eu não aceito a relação entre homens e mulheres. Ou melhor, eu não aceito a relação entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. Homem com homem e mulher com mulher, eu não aceito. Então, o mundo já entende isso. E o mundo está dizendo que quem pensa assim, como o cristão pensa, não é só uma pessoa que tem uma fé diferente, é uma pessoa má. Se você disser para o mundo que você não aceita, né, a prática homossexual, você aceita o gay, você aceita o homossexual, você ama as pessoas, mas você não aceita a prática. Se você disser para o mundo que você não aceita a prática, o mundo vai ver você como uma pessoa odienta, odiosa. Vai ver que você tem um discurso de ódio, é assim que o mundo fala. Então, amados, o mundo Cristo para o mundo é pedra de tropeço e rocha de ofensa. E muita gente tem tropeçado em Cristo. Enquanto eu me salvei em Cristo, enquanto você se salvou em Cristo, tem muita gente tropeçando nele. É nele que as pessoas tropeçam. É nele, em Cristo, que muitos têm caído. Veja que contrassenso, né? Então, ele é pedra de tropeço. Ele é citado aqui nas Escrituras, Cristo, como uma pedra de salvação, mas também como uma pedra de tropeço. Como uma rocha de consolo, mas também como uma rocha de ofensa. Então, são estes os que tropeçam na palavra. Tá vendo? Por isso que eu falei que Cristo e a sua palavra são um só. Palavra e Cristo são esse leite genuíno. E quem são os que tropeçam em Cristo? São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então veja que tem pessoas que são obstinadas na desobediência. Elas estão sempre dispostas a desobedecer. No versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Vocês não foram chamados para a desobediência. Vocês não foram chamados para a perdição. Vocês são raça eleita. Assim como ele tratou Cristo como rocha, né, como pedra eleita de Deus, preciosa e eleita, e que se eleita, então ia vir e ia cumprir os seus feitos e os seus desígnios. Então nós também, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Não é mais o sacerdócio judaico,
é sacerdócio real, é nação santa. E ele não está falando da nação de Israel, tá, gente? Ele está falando dos crentes, dessas pedrinhas que vivem, que se juntam à pedra que vive. Isso é a nação santa. E ele diz: olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ai, o diabo toca. Não. O crente, ele é de propriedade exclusiva de Deus. Podemos sofrer aqui nesse mundo, podemos ver o diabo tocar em algo que nos pertence, como foi no caso de Jó. Podemos até ver algumas coisas na nossa saúde ou na saúde de quem amamos, mas na nossa salvação, na nossa vida com Deus, o diabo jamais vai tocar. Vós, porém, sois raça eleita. Vocês são raça eleita. Sacerdócio real. Você está entendendo o que é sacerdócio real agora? E a importância disso? Deus está te dizendo: você é um sacerdócio real para mim. Você que eu escolhi como sacerdote. Não é, isso aqui não é palavra para pastor, não é palavra para todos os crentes, tá, amados? É a doutrina do sacerdócio universal. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Qual é a nossa finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade do crente, é a finalidade do eleito de Deus, é proclamar as virtudes daquele que vos chamou. E a gente não proclama essas virtudes só com palavras, só com gritos. A gente proclama essas virtudes com o nosso dia a dia, as nossas atitudes, a nossa vida, demonstrando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Antes vivíamos nas trevas, para a sua maravilhosa luz. E essa luz deve ser vista. Essa luz, ela faz as pessoas enxergarem as virtudes de Deus em nós. Vós, versículo 10, sim. Vós, sim. É vocês, sim. Que antes nem eram povo. Meu Deus, que tapa. Nós já estudamos aqui como o povo de Israel era apegado às suas origens, né? Como era apegado aos seus pais, pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó, Moisés. Como esse povo era apegado ao sacerdócio da sua época. E aqui é só pancada nos males do coração. Já fez cair toda a importância do sacerdócio judaico, né? Foi importante naquele momento, naquela época, na época dele, mas agora o importante é que cada um seja sacerdote. E agora faz cair essa questão das origens, né? E ele diz assim, na cara, vamos dizer assim, diz na cara desse povo que ama tanto as suas origens. O Espírito Santo diz: olha, vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Agora sim, agora vocês são povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia. Vocês pensam que vocês tinham alcançado a misericórdia? Agora, com Cristo, vocês alcançam. Aí ele diz no final: mas agora alcançaste misericórdia. E essa misericórdia que nós alcançamos foi pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Só nele, por meio dele, para ele, é que seremos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo eleito somente em Cristo. Amados, fica com essa palavra no seu coração, reflita sobre ela, e Deus, Ele há de te esclarecer muitas coisas. Se ficou alguma dúvida, você pode me procurar. Se você quer esclarecer algum detalhe dessa leitura, dessa exposição, você fica à vontade para nos procurar. E o que nós pudermos te esclarecer ou tirar uma dúvida que surgiu,
nós, pela misericórdia de Deus, vamos fazer. Que Deus abençoe a todos, rique e abundantemente, em o nome do Senhor Jesus.